Amém. Graça e paz a todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui novamente. Estivemos aqui há alguns dias atrás também ministrando, e é um prazer retornar a essa igreja, a esse povo tão especial, né? Que Deus tem ministrado tanto com seu amor, com sua graça. E hoje Deus tem mais uma palavra para o nosso coração. Deus tem mais um direcionamento para nos dar. E eu tenho certeza que nesse tempo que nós estamos vivendo, onde a reunião física ela é restrita, Deus tem nos aberto a mente para o quanto Ele quer nos ministrar na nossa casa, no nosso convívio, o quanto Ele quer nos ministrar em um momento de isolamento social, o quanto que Ele quer nos ministrar em um tempo difícil de pandemia que nós estamos vivendo. E obrigado a Jesus. Aleluia. Essa é a palavra que nós devemos falar todos os dias. Obrigado, Jesus, por poder ser ministrado pelo Senhor, mesmo em um tempo onde nós não podemos nos reunir, o Senhor ministra conosco. Amém? Eu quero ler um texto que está em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Estava conversando com o pastor e ele nos compartilhou que hoje um tema para essa noite, para essa palavra, seria a conexão do Espírito Santo e o reino de Deus. Então eu quero trazer a nós como que nós podemos desfrutar do reino de Deus, viver o reino de Deus através do Espírito Santo. Como que nós podemos, através do Espírito Santo, viver o reino de Deus? Porque o reino de Deus, ele vai muito além do que nós pensamos, do que nós imaginamos ser o reino de Deus. E esse texto é a explicação bíblica do que é o reino de Deus. Aleluia. O que é o reino de Deus? Às vezes nós pensamos que o reino de Deus é lá, na Nova Jerusalém, na eternidade. Mas Jesus deixou bem claro, quando Ele esteve aqui, que o reino de Deus é chegado. Jesus disse por diversas vezes que o reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui. Então Ele se apresenta como portador do reino de Deus. Então quando Cristo desceu, quando Cristo se encarnou, se fez servo, homem, Ele veio com alguns propósitos. O principal era salvar a humanidade. O principal era morrer pela humanidade. Jesus é o único ser humano que nasceu destinado para a morte. É o único. Então Ele veio com o propósito de morrer. E o segundo propósito de Jesus era estabelecer o seu reino na terra. E nós, todos aqueles que nascemos de novo, que morremos para o reino da morte, agora nós nascemos para o reino da vida, que é o reino de Cristo, que é o reino de Deus. E olha o que diz então Romanos, capítulo 14, versículo 17, nós temos a definição do que é o reino de Deus. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando eu recebi esse tema do culto de hoje, da palavra de hoje, eu me alegrei muito, porque esse texto fala exatamente de que o Espírito Santo, ele está interligado, ele está atrelado com o reino de Deus. Não temos como viver e desfrutar do reino de Deus sem a ação do Espírito Santo em nós. Não temos como andar com Deus, andar na igreja, andar com os irmãos, andar na vida cristã sem estar debaixo da influência do Espírito Santo de Deus.
A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, de que o nosso espírito é um com o Espírito Santo de Deus. E ele é um com o nosso espírito. E o mesmo Espírito testifica em nosso espírito de que somos filhos de Deus. Aleluia. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo mora em você. Você é portador do Espírito Santo. Paulo ele diz a Coríntios: ou não sabeis vocês que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus? O Espírito de Deus habita em você. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós estamos aqui no prédio da igreja, aqui no centro, e nós estamos aqui em alguns irmãos, mas Deus não está aqui nesse prédio. Esse prédio aqui é apenas um local ungido, consagrado, em que nós nos reunimos. Mas não quer dizer que Deus está aqui nesse prédio. Por isso que nós temos um costume, eu particularmente, ali nós somos um também, nós temos um costume de chamar a igreja, a Somos Um, o local, o endereço, como prédio, não como igreja. Nós vamos nos reunir lá no prédio para sair para tal evento. Nós vamos estar lá no prédio às 8 horas da noite para estarmos reunidos. Por quê? Porque nós estamos entendendo e reconstruindo a ideia de que a igreja somos eu e você. De que a igreja, quando ela se reúne em uma casa, ali está a igreja do Senhor. De que esse local aqui é um local ungido e consagrado, sim, mas ele não é a igreja. A igreja sou eu e a igreja é você. E quando nós entendemos dessa forma, nós conseguimos nos aprofundar na ideia de que o Espírito Santo, ele mora na igreja. Ele mora em mim e ele mora em você. E qual que é o desafio então? Qual que é o desafio então para viver o reino de Deus sob a influência do Espírito Santo? O desafio é que nós somos nova natureza, nós somos filhos agora. Você que creu em Cristo, está nos assistindo, você creu em Cristo, aceitou Jesus, confessou Jesus, hoje você é uma nova criatura. Aleluia. Hoje você nasceu de novo, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, que você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você partiu daí a nascer de novo. As coisas velhas já passaram agora. A antiga natureza, a influência dela, o domínio da antiga natureza, agora passou, agora morreu e você nasceu de novo com Cristo. Mas não é porque nós nascemos de novo com Cristo que agora nós não temos que lidar com a antiga natureza. A antiga natureza ainda está aqui, ainda vive. A antiga natureza ainda está aqui porque nós nascemos de novo espiritualmente. O nosso espírito estava morto. Nós não tínhamos vida no espírito, mas quando nós entregamos a vida para Cristo, nós nascemos de novo. Agora o nosso espírito é vivo. Só que a nossa alma, a mente, a vontade, as emoções, a sede de quem nós somos, a nossa alma ainda está ali. E o problema de andar no Espírito, Paulo ele diz em Gálatas, olha, existe a vida na alma, que lá ele chama de carne. A carne no texto de Gálatas, de Paulo, é sarx. Sarx, na palavra grega, é natureza pecaminosa. Soma, na Bíblia, é a palavra carne para nós. As duas são palavras carne, sarx e soma. Jesus veio em carne, ele não veio em natureza pecaminosa. Ele não veio em sarx, ele veio em soma. Ele veio em carne física. Então a Bíblia ela tem a mesma palavra, mas com significados diferentes. Por exemplo, quando Paulo ele diz que quando nós andarmos no Espírito, de modo nenhum satisfaremos os desejos da carne. Qual que é essa carne de Paulo? É sarx, natureza pecaminosa. Quando a Bíblia diz que Jesus veio em carne, ele não veio em natureza pecaminosa, ele não veio em sarx, ele veio em soma,
que é a carne física. Então, o importante não é você se preocupar com o soma, se preocupar com a sua carne física, mas é se preocupar com o sarx, a natureza pecaminosa que todos os dias está dizendo para você, você não consegue. Todos os dias está dizendo para você, não vai lá, não vai dar certo. Você sabe que você já errou muitas vezes. A sua alma não tem vontade. Não, hoje eu não vou no culto, eu não estou com vontade. Nós não andamos por vontade, nós andamos pelo Espírito. A Bíblia diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito está pronto, mas a alma pende para o lado ruim. A alma é o problema. Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 25: não andem ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, ela vem da nossa alma e não do Espírito. A ansiedade, a definição de ansiedade, segundo Augusto Cury, diz que é a síndrome do pensamento acelerado. Você antecipa problemas que você pode resolver amanhã, que você pode resolver semana que vem, você coloca eles todo agora e vive esses problemas agora. O versículo 34 de Mateus capítulo 6, Jesus disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Mas no texto, dentre essa perícope, dentro desse capítulo, dentro dessa passagem, Jesus disse assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas que te preocupam, e todas essas coisas que te causam ansiedade, e todas essas coisas que te tiram noites de sono serão acrescentadas. Sabe isso que te deixa preocupado? Sabe isso que te deixa ansioso? Sabe isso que te faz não ter boas noites de sono? Se você entregar essa ansiedade, esse problema a Jesus e viver no reino de Deus, tudo isso vai ser resolvido e acrescentado por Ele. Aleluia. Não é eu que estou falando. É Jesus que diz. É uma promessa de Cristo para você. Cristo, Ele disse assim: olha, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para quê? Para as vossas almas. Porque Jesus sabe que o nosso problema é na alma. Jesus sabe que é na alma, a sede da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções, que estão os grandes problemas nossos, os grandes conflitos internos, a ansiedade, a depressão está na alma. Então a palavra de hoje é muito forte para você e para nós, porque ela nos direciona a não viver uma vida na alma, mas viver uma vida no Espírito, viver uma vida no reino de Deus. O que é reino? Vocês já assistiram algum filme medieval? Algum filme de reinado? Ou já estudaram, ou já assistiram alguma série sobre a Rainha Elizabeth? Vocês já viram como funciona um reino? O reino é o que o rei manda. É o que o rei manda e acabou. É o que o rei decide e acabou. Nós estamos no reino de Deus. É Deus quem decide. Nós estamos no reino de Deus. É Deus que governa. Nós estamos no reino de Deus. É Deus que nos orienta. É Deus que nos leva. É Deus que nos conduz. Mas o reino de Deus não é comida e nem bebida. Porque no contexto de Romanos 14... Paulo ele está falando aos romanos, ele está falando para quem ele direcionou essa carta, de que não é para a gente ficar apegado com o que a gente deve fazer ou não fazer. Então, eu como isso ou não como? Eu faço isso ou não faço? Paulo ele diz que tem gente que come carne e come para a glória de Deus. Mas tem gente que se abstém da carne e se abstém da carne para a glória de Deus. Mas o problema não é se você come ou não come. O problema é se teu irmão vendo você comendo carne, ele vai se escandalizar. Então você deve se abster. Por quê? Porque o interesse bíblico, o interesse de Cristo não é no que nós fazemos. Não é na prática, mas é no espiritual. É naquilo que vem por trás, é no profundo. Jesus não está preocupado com as atitudes, mas Ele está preocupado com o interesse do coração. É mais profundo.
Então a gente fica preso em devo ou não devo, faço ou não faço, se esquece de que por trás disso existe algo mais poderoso, que é a intenção do coração, que é a sua posição em Deus. Porque se você sabe quem você é em Deus, você sabe o que você vai fazer. Se você sabe quem você é em Deus, você sabe o que você vai comer ou não comer. Se você sabe quem você é em Deus, você tem liberdade, anda em paz. Aleluia! A paz é um fruto do Espírito. E o reino de Deus é justiça. Primeiro ponto. Olha o que é justiça, né? Nós falamos aqui na última mensagem, na outra vez que eu vim aqui, eu falei sobre justiça. Eu falei que nós somos justos por causa de Jesus. E eu estava conversando com a minha esposa esses dias e lembrando do batismo de Jesus. Não sei se vocês também, mas eu achava, e eu tinha na minha mente isso, de que Jesus se batizou para que cumprisse toda a lei. Mas o texto não diz isso. O texto diz para que se cumpra toda a justiça. Isso muda tudo. Não é para que se cumprisse a lei, mas é para que se cumprisse a justiça. Que justiça? Justiça de Deus. João batizava para arrependimento. Qual que era a pregação de João? Arrependei-vos, raça de víboras, por causa dos seus pecados, e sejam batizados no batismo de arrependimento. E quando Jesus vem, João fala, não, o Senhor não precisa se arrepender. O Senhor não tem pecado, o Senhor não pecou. E quem está falando é o primo dele, que viu ele crescer. Você entende que João, quando ele vê, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que remove o pecado do mundo. E Jesus chega para se batizar no batismo de arrependimento, no batismo de arrependimento de pecados. João disse, não, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, e o Senhor que vem a mim. Jesus disse, deixa, para que se cumpra a justiça. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que ele desceu nas águas do batismo de arrependimento em meu e em seu lugar. Ele se fez pecado em meu e em seu lugar. Aleluia. Ele não precisava se arrepender porque ele não tinha pecado, mas ali ele estava demonstrando que ele é a justiça de Deus, que se fez pecado em nosso lugar, que se humilhou em nosso lugar, que foi batizado em nosso lugar, que morreu na cruz em nosso lugar. Por isso o reino de Deus é, primeiro ponto, justiça. Primeiro, entenda que nós não merecemos, mas mesmo assim somos justos, porque fomos justificados por Cristo Jesus. Então não deixe o diabo te acusar, não deixe o diabo te condenar, mas diga em voz alta, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Vamos ler isso? Aleluias! Glória a Deus! 1 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Aleluias. Isso. 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você tem que acreditar nessa verdade, pelo amor de Deus. Aleluia! Sabe por quê? Porque nós tentamos nos justificar diante de Deus toda hora. A gente tenta dar desculpa para Deus toda hora. A gente quer se apresentar diante de Deus com uma roupinha adequada. A gente quer se apresentar diante de Deus com um procedimento adequado, mas Deus rejeita a justiça própria. Deus rejeita os seus meios de se achegar diante dele. Porque existe um único caminho para se achegar diante de Deus. Porque existe uma única ponte para se chegar diante de Deus, e isso está em João 14. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser através de mim.
Então a justiça de Deus não quer dizer naquilo que você faz, não está baseada naquilo que você faz, não está baseada no seu procedimento, não está baseada no seu esforço. A justiça de Deus está baseada no que Jesus fez, no esforço de Jesus, no procedimento de Jesus. Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é agradável, e por causa dele, hoje você é a justiça de Deus em Cristo. Aleluia. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é: eu sou justo. Quando o diabo vir te acusar, quando o diabo vir dizer assim: não, você vai perecer, você vai morrer, os seus projetos serão fracassados, os seus projetos serão enterrados, porque o teu procedimento, o que você falou, o que você fez, o que você deixou de fazer, desagradou a Deus. Rejeite essa voz do diabo. Fale assim: concordo, o meu procedimento é ruim. Concordo, o que eu faço desagrada a Deus. Concordo, o que eu falei deixou Deus entristecido. Mas Deus não olha para o que eu fiz, Deus olha para o que Jesus fez. Jesus pagou todos os meus pecados naquela cruz, e por causa de Jesus, hoje eu posso me arrepender e dizer: Pai, eu posso me apresentar diante de Ti não pelo meu esforço, não pela minha justiça, não pela minha força, mas pela força, justiça e esforço de Jesus. Não deixe o diabo te acusar. Não deixe o diabo apontar o dedo para você e dizer: você não é justo. Não é justo você ser abençoado. Não é justo você receber bênçãos de Deus. Você tem que sofrer mesmo. Você tem que padecer necessidade mesmo. E nós caímos nessa mentira. Nós caímos nessa mentira de que devemos sofrer mesmo. Nós caímos na mentira do diabo que não devemos ser abençoados mesmo. Mas quando nós fazemos isso, é muito sério. Porque nós damos ouvido ao diabo e não damos ouvido à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus te amou, mesmo você ainda sendo pecador. Nós queremos, isso é forte que eu vou falar. Nós queremos nos justificar. Nós queremos que o nosso procedimento seja santo, correto, para depois viver uma vida no Espírito. Mas a palavra de Deus nos direciona a viver uma vida no Espírito, para depois ter o procedimento correto. Porque pelo teu esforço você não consegue. Porque pelo teu esforço você se frustra. Porque pela tua força você não aguenta o peso da lei, o peso do pecado. O pecado é como a gravidade. O peso, a opressão do pecado é como a gravidade. A vida no pecado é como a gravidade. Eu quero ler isso para vocês em Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos 8, 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é como a lei da gravidade. Ela te puxa para baixo. Ela te puxa para baixo. Se eu pular aqui, eu vou cair ali embaixo. Porque existe a lei da gravidade, é como o pecado. Pelo meu esforço eu não consigo flutuar. Porque existe uma lei forte que me atrai para baixo. Essa é a lei do pecado. Mas olha que poderoso que Paulo diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado. Agora essa força do pecado que me atrai para baixo não tem mais poder sobre mim, não tem mais domínio sobre mim. E o que é a lei do Espírito? A lei do Espírito é como a lei da propulsão. A lei da propulsão é mais forte que a lei da gravidade. É como se eu entrasse num avião e o avião me levasse sem interferência da lei da gravidade. É como se eu estivesse flutuando e a lei da gravidade não estivesse
tivesse mais domínio sobre mim. Eu não caio mais, porque eu estou numa lei mais forte, numa lei mais gloriosa, numa lei mais poderosa, que é a lei da proporção. É a mesma lei do Espírito. Quando nós andamos no Espírito, de modo nenhum satisfaremos os desejos da carne. É como se você estivesse dentro de um avião. Mas só que se você pular do avião, o que acontece? Você cai. Se você sair da vida do Espírito, você cai. Então nós temos um paralelo aqui, para viver o reino de Deus, para desfrutar do reino de Deus. Viver no Espírito e não andar na alma. Viver no Espírito e não viver na vontade. Viver no Espírito e não viver em sentimentos. Viver no Espírito e não viver na razão. Mente, vontade e emoção são as características da alma. Mas as características do Espírito são consciência, comunhão e intuição. O Espírito quer agir na vida de todos que estão nos assistindo agora. O Espírito quer te mover. A Bíblia diz em Efésios: não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo vai nos levar a lugares que nós por nós mesmos não iríamos. Ser cheios do Espírito Santo vai nos proporcionar a falar coisas que por nós mesmos não falaríamos. Ser cheio do Espírito Santo vai nos fazer caminhar por lugares que por nós mesmos não caminharíamos, para a glória de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é anunciar as boas novas de Cristo por onde nós formos. Aleluia. Aleluias. O Espírito Santo quer te encher. O Espírito Santo quer tomar a sua vida e te conduzir a passos verdejantes. O Espírito Santo quer te conduzir a um ambiente onde você vai ser levado pelo Espírito. Como Felipe foi levado pelo Espírito e conduzido pelo Espírito a uma estrada deserta. Existia uma estrada principal que descia de Jerusalém para uma terra chamada Candace, na África. Uma estrada principal, uma estrada onde todos cortavam. Era o caminho principal, é como se fosse a rodovia principal. E o Espírito Santo disse para Felipe: olha, vai até a estrada deserta. É como se fosse uma estrada de chão à margem da BR, onde ninguém passava. Vai até essa estrada. E Felipe não questionou, ele foi. Por quê? Porque ali existia um homem responsável pelos tesouros da rainha de Candace, um eunuco. E com certeza ele tinha muitos tesouros com ele, por isso que ele foi pela estrada deserta. Por isso que ele estava caminhando por ali. E ele estava lendo o profeta Isaías. E ele lendo o profeta Isaías, Felipe chega para ele e disse assim: você entende o que lês? Ele diz: como que eu vou entender se ninguém me explicar? Então, convidando ele para subir na carruagem, Felipe começou a anunciar Jesus Cristo. E aquele homem, cheio de culturas religiosas, cheio de culturas estranhas, cheio de jeitos, ele era eunuco. Ele era alguém castrado, segundo a história. Ele era alguém poderosíssimo. Ele era alguém que aos olhos humanos era impossível de acessar com o Evangelho. Mas o Espírito Santo de Deus conduziu a Felipe a um ambiente onde ele jamais iria por ele mesmo, onde ele jamais chegaria por esforço próprio, mas porque ele estava envolvido pelo Espírito Santo de Deus. Ele chega ali e ele prega as boas novas. Ele prega Jesus para aquele eunuco. E aquele eunuco está tão empolgado que ele olha para um lago e diz: olha ali, existe água, o que me impede de ser batizado? Felipe diz: você acredita em Jesus? Eu acredito em Jesus. Você crê que Jesus, ele morreu e ressuscitou para te salvar? Eu acredito. Então nada impede de você ser batizado. Aleluia. Vamos descer ali. Glória a Deus. Felipe desce com o eunuco e batiza ele nas águas. Quando Felipe batiza ele nas águas, Felipe é arrebatado pelo Espírito Santo de Deus. E ele se vê pregando a mais ou menos 100 quilômetros dali, numa cidade chamada Azoto. O Espírito Santo arrebata Felipe daquele lugar. O quão lindo é viver no Espírito. O quão lindo é estar envolvido pelo Espírito Santo. Mas para eu viver no Espírito,
Eu não posso estar no domínio da lei, do pecado. Qual é o domínio da lei do pecado? Merecimento. Qual é o domínio da lei do pecado? Esforço próprio. Qual é o domínio da lei do pecado? Os meus meios de se achegar a Deus. Quando eu estou no merecimento, quando eu estou na justiça própria, e quando eu estou nos meus meios, eu não consigo desfrutar do favor que eu não mereço. Eu não consigo desfrutar da graça, eu não consigo desfrutar do amor de Deus, porque o amor de Deus é de graça, porque o amor de Deus ele não olha para você, porque o amor de Deus ele não olha para o seu procedimento, o amor de Deus olha para Jesus. O amor de Deus ele é entregue por mim e por você através de Jesus. É por causa de Jesus que hoje nós temos acesso a todas as coisas de Deus, a todas as bênçãos de Deus. Não é por esforço, não é por merecimento. Então você se depara com uma situação agora. Se não é pelo meu esforço, se não é pelo meu merecimento, é como? É por quem? É de que forma? É por Jesus. É por Ele. É pela obra consumada da cruz. Se eu entendo, pensa comigo, pastor, se eu entendo que eu já tenho todas as coisas, que tudo já é meu, que tudo já está disponível para mim, por que eu vou fazer algo para receber algo? Por que eu vou me esforçar para receber se eu já tenho? Você concorda comigo que quem está se esforçando para receber não entendeu que já tem? Não entendeu que Deus já deu tudo para ele? Não entendeu que ele é filho, e filho não precisa se esforçar para receber algo do Pai. O filho só pede. Jesus disse assim, olha, se você crê no seu coração, crendo que já recebeste, se você pedir, crendo que já recebeste, se você já recebeu, será feito, será seu. A fé é a certeza das coisas que eu espero e a prova das coisas que eu não estou vendo. Há um ambiente mais excelente para nós essa noite, que é o ambiente da fé. É um ambiente no acreditar que o que Jesus disse naquela cruz, tetelestai, está pago, está consumado. É acreditar que aquilo que Jesus disse é poderoso para fazer você acessar todas as bênçãos de Deus. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 3. Todas as bênçãos de Deus, todas, está lá, para mim e para você. Está lá, disponível. Lembra da parábola do pai amoroso? De Lucas, capítulo 15? Eu chamo de a parábola do pai amoroso, mas nas nossas versões bíblicas está escrito a parábola do filho pródigo. Mas por que eu chamo de pai amoroso? A parábola do pai amoroso? Porque o texto começa dizendo assim: havia um homem que tinha 2 filhos. Jesus ele inicia a parábola, ele não inicia dizendo havia um jovem que tinha um pai e um irmão mais velho. Então o foco não é no filho, não é no filho pródigo, mas é no pai. Havia um homem que tinha 2 filhos. O mais jovem, pedindo os bens, pega e vai para uma terra longe. E o mais velho fica em casa. O mais jovem volta de uma vida dissoluta. O mais jovem volta depois que gastou tudo, depois de muito tempo, ele lembra. E eu estava comentando esses dias com o pastor Sandro. O filho mais jovem, ele não volta por arrependimento. Ele não se arrependeu. Ele volta por necessidade. Por quê? Porque ele vai para comer as bolotas dos porcos. E ele lembra que na casa do pai tem comida. Na casa do meu pai tem comida e eu estou aqui morrendo de fome. Quer saber? Eu vou me levantar, eu vou até meu pai. Quem sabe ele me receba como um trabalhador, só para que eu possa comer. Você vê que não é arrependimento pelo que ele falou para o pai. Não é arrependimento pelo que ele fez para o pai, pela desonra que ele cometeu ao pai. Mas é por necessidade, é por interesse, interesseiro. Ele volta para a casa do pai por interesse. Mas você acha que o pai está preocupado?
Você acha que o pai está ligando para o seu interesse? Você acha que o pai está ligando para a forma que você vem a ele? Não está ligando. Venha como estás. Ele corre, dá um abraço no filho. Ele não está interessado se o filho está voltando por interesse. Ele não está interessado se o filho está arrependido. Ele não está interessado em nada, em nenhum procedimento. O que importa para ele é que o filho voltou. É o filho com ele de novo. Ele abraça. E ele tenta se justificar. Lembra que nós falamos aqui da justificação própria? Tentar se justificar por atitudes. Tentar se justificar por desculpinhas. Deus rejeita a justiça própria. Adão e Eva, vocês lembram? Eu falei aqui na pregação passada. Que eles tentaram se justificar. Eles tentaram fazer algo para se apresentar diante de Deus. Por quê? Porque eles estavam nus. Porque agora a glória de Deus que envolvia eles já não tem mais. E agora eles se deparam e veem que estão nus. Então eles cosem, eles fazem folhas de figueira. Por que Jesus amaldiçoa a figueira? Porque ali ele está quebrando a justiça própria. Ali ele está olhando para a folha de figueira que simboliza a justiça própria de Adão e Eva. E ele está amaldiçoando a figueira, ele está amaldiçoando a nossa justiça. Por quê? Porque ele é a justiça de Deus. Então quando Adão e Eva chegam diante de Deus para se apresentar com a justiça própria, para se apresentar com as folhas de figueira, Deus rejeita a folha de figueira. E Deus faz um sacrifício e veste os dois com pele de um animal que nós temos certeza teologicamente, quase certeza, porque a Bíblia não diz, mas era um cordeiro. Deus veste os dois com um cordeiro. E está dizendo assim, ó, para vocês se achegar diante de mim só vai ser através do cordeiro. Para vocês poderem se achegar, se apresentar diante de mim vai ser através do cordeiro. Está entendendo que é João 14? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Rejeite a sua justiça. Rejeite os seus meios de se achegar a Deus. Rejeite os seus meios de agradar a Deus. E começa a olhar para Jesus. Começa a desfrutar de Jesus. Começa a vestir Jesus na tua vida. Começa a vestir Jesus na tua vida. E quanto mais você veste Jesus, quanto mais você vive Jesus, mais você desfruta do reino de Deus. Mais você desfruta das coisas que Deus tem para fazer na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra está fluindo aqui nessa noite. Fluindo. Aleluia. O segundo ponto. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz. Paz. O reino de Deus é viver em paz. E nós falamos aqui um pouquinho da ansiedade. E a ansiedade tem roubado a paz. A ansiedade tem tirado a nossa paz. A ansiedade é o maior vilão contra a paz. Se ela é o maior vilão contra a paz, então ela é oposta ao espírito. A ansiedade não provém do espírito, mas provém da alma. Então se você está nos assistindo hoje, e você está vivendo uma vida ansiosa, uma vida preocupada, uma vida desgastosa, uma vida pesada, a lei do pecado tem te puxado para baixo. Você fica ansioso, será que vai acontecer? Porque você está firmado no que você pode fazer para aquilo dar certo. Mas o reino de Deus é paz. O reino de Deus é paz, e isso é um fruto do Espírito, é paz. Então nós temos um costume, uma mania, de que quando nós vamos resolver algum problema, de que quando nós vamos tomar uma decisão, pastor, a gente fala assim, olha, se me dá paz, eu vou lá e faço. Se eu tiver paz, eu vou para frente. Mas esse é um pensamento errado. Por quê? Porque se você anda no Espírito, se você é espiritual, você tem paz 24 horas. Então a tomada de decisão não deve ser baseada na paz, mas no incômodo.
se aquilo afeta a paz que eu já tenho, e Jesus disse assim: olha, eu vos dou minha paz, não como o mundo dá, mas a minha paz vos dou através do Espírito Santo de Deus. Ele que nos transmite paz. Então, quando você for tomar uma decisão, não tome baseado na paz. Ah, senti paz, vou tomar essa decisão. Não, porque você deve viver em paz. Então, quando sentir um incômodo, quando incomodar a sua paz, aí é um ponto de atenção. Aí é um ponto que você deve olhar e ver, será que é do Espírito ou não? Porque se afetou a minha paz, então afetou o Espírito que habita em mim. Então o Espírito Santo que habita em mim, ele quer ministrar algo no meu coração. Porque o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz. Em meio à guerra, em meio à pandemia, em meio ao desespero, em meio à morte, em meio às dificuldades, em meio à tempestade, você tem paz. Por que os discípulos não entendem Jesus estar dormindo no meio de uma tempestade? Por que os discípulos não conseguem entender Jesus dormindo? Era um barquinho, irmãos. Os discípulos, os barcos do Mar da Galileia, não eram transatlânticos, não eram barcos enormes, eram barcos pequenos, cerca de 10 metros, 10 metros de comprimento, 3 metros de largura, nem isso. Barcos pequenos, imagina 12 marmanjos num barquinho. E a popa do barco, que é onde a Bíblia diz que Jesus dormiu, é lá onde hoje em dia tem os motorzinhos, sabe, que você puxa ali a cordinha para dar partida no barquinho? Ali é a popa. E a Bíblia diz que em meio a uma tempestade no Mar da Galileia, que na verdade é um lago, ele tem 21 quilômetros de comprimento e 7 quilômetros de largura. É como se fosse o mapa de Curitiba, o Mar da Galileia, um pouquinho mais gordinho. Por que acontece tempestade no Mar da Galileia? Um momento aqui só para a gente falar um pouquinho, para que você entenda o nível do descanso, da paz de Jesus. Lá em cima existe o Monte Hermon, em cima de Jerusalém, no mapa, o Monte Hermon fica lá em cima. E o cume do Monte Hermon é cheio de neve, ar frio, é um local frio. E embaixo do Mar da Galileia existe o Mar Morto, onde dá acesso aos desertos da África. Então o ar quente, ele vem debaixo dos desertos da África e do Egito e sobem até o Mar da Galileia. E o ar frio, ele desce do Monte Hermon e se encontra com o ar quente no Mar da Galileia, causando tempestades em um lago. Então, até hoje ainda existe tempestade na Galileia, em Jerusalém, no Mar da Galileia, por conta desse fenômeno, que vem o ar frio vem de cima do Monte Hermon e o ar quente vem do Egito, de baixo, se encontra no Mar da Galileia e existe ali tempestades. E no Mar da Galileia, num local que parece que não pode ter muitos problemas, surge uma grande tempestade. E Jesus está dormindo na popa do barquinho. Ali atrás, imagina Jesus encolhido ali, dormindo ali. E o barquinho assim, ó. A Bíblia diz que quase afundando. Um barquinho pequeno. E os discípulos desesperados, jogando água para fora. E Jesus dormindo. Você tem noção disso? Você criou a imagem na sua mente agora? De uma tempestade num barquinho? Da água entrando no barquinho? O barquinho quase virando? 12 homens desesperados. E um homem dormindo? Você está sendo ministrado pelo Espírito Santo agora? O que Deus quer fazer na tua vida? Aonde Deus quer te levar? Aonde Deus quer te levar no reino dele? Um ambiente de paz em meio à guerra, um ambiente de paz em meio à tempestade, um ambiente de paz em meio à dificuldade, um ambiente de paz em meio às incertezas. É lá que o Espírito Santo de Deus quer te levar. Aleluia. É no ambiente da paz. E os discípulos acordam o mestre, eles não aguentam. Mestre, mestre, balançam Jesus.
não te dá? O Senhor não está vendo que nós estamos perecendo? A Bíblia diz que Jesus levanta. Eu imagino Jesus bem tranquilo ali, levantando aquela chuva caindo, eles todos molhados, né? Jesus levanta, olha para o mar e diz: mar, se aquieta. Aleluia. Mar, se aquieta. Tempestade, vento, desapareça, suma daqui. E no mesmo instante, o mar se aquieta e o vento cessa. Os discípulos olham e dizem assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus. Eu tenho uma palavra para você agora, que está nos assistindo. Qual tempestade você está vivendo? Qual a dificuldade que você está enfrentando? Talvez você está orando e não acontece nada. Por que não acontece? Porque não é para você orar. Não é para você pedir a Deus aquilo que Deus já deu autoridade para você. Então olhe para a tempestade. Olhe para o problema. Olhe para a dificuldade. Dê uma palavra de ordem dizendo assim: problema, dificuldade, eu estou em Jesus. E Jesus disse que obras maiores do que Ele eu faria. Então tempestade, problema que está na minha vida, eu te dou uma ordem agora, porque eu estou em Cristo Jesus, eu sou justificado por Ele, Ele já fez todas as coisas por mim, e por fé agora eu te ordeno, suma da minha vida, e desfrute do novo tempo, desfrute do que Deus já fez por você. Deus não precisa fazer, Deus já fez por você na cruz do Calvário. Ele disse: está consumado. É uma enfermidade que você está vivendo, é um momento de enfermidade que você está enfrentando. Você está orando: Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura. Mas Isaías 53 diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Curados. Já fomos. Passado. Já aconteceu. Jesus já levou toda a enfermidade, Ele não precisa levar de novo. Você já é curado em Deus. Você já pode acessar a saúde. Então por que eu não sou curado? Porque você está querendo fazer para ser. Você está querendo com esforço próprio. Esforço próprio. Porque daí vem a cura. Aí você fala: também eu orei. Deus tinha que me curar mesmo. Deus tinha que me curar mesmo, porque eu jejuei, eu orei para ser curado. Você entende que é justiça própria? Você entende que é merecimento próprio? Mas quando você fala assim: olha, eu não mereço ser curado, mas agora eu acesso o amor de Deus, e eu sei que eu sou curado em Jesus, por isso agora enfermidade, suma da minha vida, suma da minha história, e você vai desfrutar. A mulher do fluxo de sangue, ela olhou para a multidão e viu Jesus, e ela disse: se tão somente eu tocar na barra das vestes, eu serei curada. Naquele momento ela foi curada. Mas existia um processo. E ela teve que chegar a Jesus. E quando ela chega em Jesus e ela toca, Jesus disse: opa, pera, para tudo, porque alguém me tocou. Os discípulos falam: não, mestre, a multidão te oprime e te aperta a todo momento. Como o Senhor diz alguém te tocou? Ele falou: não, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Aí eles se deparam com aquela mulher que era anêmica, que era branca, de tanto que ela perdeu sangue na vida, de tanto que ela sofreu com enfermidade na vida, e agora o rosto dela é corado na hora. Agora ela se levanta na hora, agora ela está instantaneamente curada. Jesus diz o que para ela? Sua atitude a curou? Não. Jesus disse: não, você ter passado pelo meio da multidão te curou. Você ter tocado na minha barra te curou. Não. Jesus disse: a tua fé te salvou. Aleluia. Você está entendendo que é a fé no que Jesus já fez? É a fé no que Jesus já liberou sobre você? É a fé no que Jesus já conquistou por você? Então não tente conquistar aquilo que Jesus já conquistou. Jesus já te deu acesso à saúde de Deus. Jesus já te deu acesso às bênçãos de Deus. Jesus já te deu acesso ao reinar em vida.
Então para de conquistar aquilo que Jesus já conquistou para você e começa a receber a graça, começa a receber a justiça, começa a receber a paz, começa a receber a autoridade do Espírito Santo e começa a dar uma palavra de ordem para a enfermidade. Enfermidade, suma da minha vida. Problema, suma da minha história. Agora eu dou uma ordem para Satanás com seus demônios: sumam daqui, porque eu estou em Jesus. Aleluia. Mudança de mentalidade, metanoia, desfrutar da graça de Deus, sair do ambiente da lei, do merecimento, do fazer por merecer. Sabe, pastor, a Bíblia diz que a lei tem a sua glória. Tem pessoas que se esforçam e conseguem, e acessam. Por que a gente vê por aí testemunhos de pessoas que oraram anos e anos e anos, sofreram, pagaram promessa e fizeram de tudo e receberam? Porque Jesus disse: vocês sendo maus, se o teu filho te pedir pão, você não vai dar uma pedra. Quanto mais o teu Pai Celestial, que é bom, não dará àqueles que pedirem. Então Deus olha uma situação dessa, Deus fala: eu te amo muito, então eu vou te dar. Por mais que é errado, por mais que você está buscando com os interesses errados, mas Deus é amor. Deus dá mesmo assim. Só que há um ambiente mais excelente para você. Há um local mais excelente para você, que é o local do não merecimento, que é o local da não justiça própria, que é o local onde você não está baseado no que você faz, mas no que Jesus fez. E eu quero te dizer, a lei teve a sua glória, mas muito maior glória tem na graça, no favor imerecido de Deus. Muito maior glória. Sabe por quê? Porque daí eu recebo algo que eu não fiz para receber. Aí eu olho para Deus e falo: Deus me deu, mesmo eu não merecendo. Como é lindo esse Deus. Como me ama esse Deus. E eu quero fazer você lembrar do ladrão da cruz, que estava na pior sentença de morte da época romana, que era a crucificação. O maior grau de delitos, de crimes, o maior nível onde um homem poderia chegar diante da sociedade como alguém criminoso, ele receberia a sentença da crucificação, que era uma exposição pública de vergonha, sofrimento e morte. Está ali 3 cruzes. No meio está aquele que está ali não porque ele fez, mas ele está ali por amor de Deus, pela justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Então ele está ali como pecado por nós. Só que 2 ladrões estão um do lado do outro, e um está dizendo assim: você não é o Cristo, desce daí, salva-te a ti e a nós mesmos. Ele quer que Jesus desça, mas ele está fazendo isso por merecimento. Ele quer merecer descer também. Ele olha para Cristo e ele diz assim: desce, salva-te a ti, salva-te a nós mesmos, a nós também. Ele quer ser abençoado também, mas ele está olhando para o que Jesus pode fazer e não para quem Jesus é. Agora o outro ladrão da direita, ele diz assim: esse homem está aí porque nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem está aí sem merecer. Nós estamos aqui e vamos pagar por crimes que nós cometemos, mas esse homem crime nenhum cometeu. Aí ele vira para Jesus e disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha só o que esse ladrão da cruz acessa. Ele acessa a graça de Deus. Ele não olha para a sua justiça, ele não olha para o que ele fez, ele não olha para o que ele cometeu na sua vida, porque se ele olhasse, ele ia falar: eu preciso morrer mesmo, eu tenho que morrer mesmo. Mas ele acessa a graça de Deus por Jesus.
Ele disse: mestre, eu sei que eu fiz errado. Eu sei que eu mereço estar aqui, mas lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Sabe por que o ladrão da cruz acessou a salvação? Porque ele não olhou para a justiça dele, mas ele olhou em Jesus, vendo o amor de Deus revelado ali, e vendo a oportunidade de receber algo que ele não merecia, e ele acessa a graça, e ele acessa a salvação. Sabe o que o diabo quer fazer todos os dias na nossa vida? É nos trazer a introspecção, é fazer com que a gente olhe para o nosso procedimento, é fazer com que a gente olhe para o que a gente está fazendo, porque se ele faz isso, ele te leva para o ambiente da lei. E qual que é o ambiente da lei? O ambiente da lei é: se você faz o que é bom, você recebe o que é bom, mas se você faz o que é mal, você recebe o que é mal. E na graça não. Na graça, independente do que você faz, Deus te ama. Independente do que você deixou de fazer, ou do que você fez, do que você falou, Deus te ama e quer te resgatar. Deus te ama e quer te restaurar. Amém? Deus te ama e quer te restaurar. Eu creio que essa palavra está falando com você. E eu creio que nesse momento você está constrangido em amor, assim como eu estou. Por quê? Porque o nosso procedimento é errado. Porque a gente faz muitas coisas que desagradam a Deus. Mas olha só a quantidade de bênçãos que Ele tem nos proporcionado. Olha só a quantidade de milagres. Olha só a quantidade de salvação que Ele tem nos feito. Ele tem nos resgatado, Ele tem nos salvado todos os dias. E o terceiro ponto, para a gente caminhar já para o final: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós desfrutamos do Espírito, da vida no Espírito, quando nós alimentamos o Espírito, quando nós não olhamos para os desejos da carne, da alma, quando nós nos apresentamos diante de Deus, não como merecedores, não como alguém que fez por merecer, mas nós nos apresentamos diante de Deus como aqueles que não mereciam, mas acessaram o seu favor, nós desfrutamos de paz, nós desfrutamos da justiça e nós desfrutamos de alegria no Espírito. Deus quer te proporcionar momentos de alegria. Deus quer te proporcionar alegria. Alegria em meio à guerra, alegria em meio à dificuldade, alegria em meio aos problemas, alegria em meio a tristezas. É possível ter alegria em meio a tristezas? É possível porque nós não estamos vivendo mais por influência da alma, mas nós estamos vivendo por influência do Espírito de Deus. Do Espírito de Deus.